Você deve conhecer o Winston Churchill, né? Aquele que enfrentou o Hitler, era primeiro-ministro da Inglaterra, acordava logo cedo, tomava café, um whiskyzinho, charuto. Mas eu não vou falar sobre ele, não. Vou falar sobre a mãe dele, Jane Jerome. Ela gostava de andar no meio da galera, sabe? Com condições, e ela ia para alguns jantares. E uma vez ela conheceu um primeiro-ministro chamado William Gladstone na Inglaterra e disse: depois do jantar, eu tive a impressão de que ele era o homem mais inteligente da Inglaterra. Aí, muito tempo depois, ela jantou com outro primeiro-ministro, dessa vez o Benjamin Disraeli. E quando terminou o jantar, ela falou: com o Disraeli, eu tive a impressão de que eu era a pessoa mais inteligente da Inglaterra. O que é que eu quero falar com esse vídeo? Bom, você que já me viu nessas audiências, nesses cortes de audiência, percebe que ali eu estou ouvindo a história da pessoa que está na minha frente, até porque ela precisa contar a história dela para poder se aposentar. E é isso mesmo que eu faço, eu escuto, eu presto atenção. Ali é a história dela, não a minha. E as pessoas dizem assim: "Oh, Cleito, como você tem empatia?" Pode ser. Mas antes da empatia vem a escuta ativa. Você parar para ouvir alguém. E hoje, parar para ouvir alguém é um ato revolucionário. A verdade é que a gente vive cercado de vozes, mas não escuta ninguém. A gente não presta atenção em nada. As pessoas estão voltadas para si mesmas, preocupadas em parecer interessantes e se esqueceram de como é se interessar pelo outro. E aí é que entra um erro silencioso e que pode ser muito prejudicial: o distanciamento empático. É quando você acha que entende o outro, a outra pessoa, mas na verdade não entende. Acha que sabe quem eles são, mas só vê a máscara, porque todos nós usamos máscaras no nosso dia a dia. E esse erro, como explica Robert Greene, é o maior perigo para as relações humanas, ainda mais agora, nesse mundo tão virtualizado. Ele diz que a gente parte do princípio de que conhece as pessoas e por isso a gente julga rápido demais, e com esse julgamento acaba errando. Sabe aquele impulso que você tem de dar um conselho, nem espera a pessoa dizer, nem falar o que ela tem para dizer, já vai logo dizer: não, você está exagerando, não é bem assim não, preste atenção, pense positivo. Isso não é empatia, é só uma forma educada ou um jeito de você fugir do desconforto da outra pessoa. É um tipo de narcisismo, você tá ali ouvindo, mas na verdade tá pensando em você. Daí que o próprio Robert Greene vai dizer que a gente precisa mudar nossa atitude para começar a ter uma escuta ativa e aí sim, depois, desenvolver a empatia. Segundo ele, a gente tem que fazer uma alegoria de tratar as pessoas como países desconhecidos ou lugares desconhecidos. Você, quando chega, fica curioso para saber como é que é. Quando você viaja para um outro país, para uma outra cidade, você não tem aquela curiosidade infantil de saber o que é isso, aquilo. A mesma coisa você pode fazer com outra pessoa. Isso eu faço, que eu gosto, quando eu estou na audiência com outra pessoa na minha frente. Eu tenho curiosidade genuína para saber, o que aconteceu na vida dela, por que ela está ali. Isso sim é o que vai causar a conexão. E tem esse efeito sedutor. Porque veja o paradoxo. A gente acha que a gente consegue seduzir pela conversa, conversando, falando. Mas é o contrário. É o contrário, você seduz ouvindo, dando atenção, passando a impressão de que você se importa. Só tem como passar essa impressão fazendo isso. Faça um teste rápido. Vamos ver como é que está o seu nível de escutativa e empatia. Quando você terminar de assistir esse vídeo, a próxima pessoa que você começar a conversar, preste atenção em como é que se estabelece o diálogo. Você está ali para responder a ela ou para entender o que é que ela está falando? Veja por esse lado, veja pelo ângulo de como se fosse alguém que você tivesse curiosidade de identificar ali o que está se passando pela cabeça dela. Será que ela quer mesmo falar aquilo? Ou tem alguma coisa que ela quer falar e não diz, e você, com curiosidade, vai poder saber o que é. Agora preste atenção, é ouvir mais e julgar menos, certo? Você, todo mundo, tem essa tendência de julgar. Isso é ruim, acaba atrapalhando esse processo empático. Por fim, você tem que lembrar sempre que a empatia, ela depende de amor próprio, verdadeiro. Olha, quando acontece um desacerto comigo, eu muitas vezes venho aqui e falo: eita, bichinho, aconteceu isso, tal, derramei café. Eu tava no balneário, derramei café em cima das minhas pernas e deixa a Vitória filmar e tal, e tava andando. O que significa isso? Significa de que naquela situação, porque nem sempre é assim, mas naquela situação eu tava bem comigo mesmo. E quando a gente tem esse amor próprio, quando a gente tá bem conosco, quando a gente não tem uma insegurança, a gente consegue olhar
com mais honestidade para os nossos erros. Quando você está inseguro, você varre a sujeira para debaixo do tapete. Mas essa segurança, o amor próprio, não. Você vê, eita bicho, eu errei mesmo aqui. Ninguém precisa dizer para você, você faz isso. E quando você consegue perceber o quanto que você está errando tanto na sua vida, você percebe também que as outras pessoas erram. Elas erram e às vezes não percebem que erram. E aí é onde você vai conseguir ter o que? Inteligência social. Capacidade da gente compreender as outras pessoas, agir conforme essa compreensão. Veja, eu deixei para o final essa história que aconteceu comigo. Eu era advogado logo no início da minha carreira como advogado, certo? Isso há 15 anos atrás. Olha, tem tempo. E aí eu tava começando, cara, no escritório, era quase como advogado estagiário. E aí o escritório tinha um cliente que era réu num processo com muitas pessoas, uma das quais um deputado aqui do estado de Alagoas. Eu não vou dizer o nome dele, óbvio, mas ele era um dos réus desse processo. Os escritórios que faziam as defesas dos réus e reuniram em Maceió. Eu fui pra reunião também, vários advogados, pessoas, réus, e entrou esse deputado, que de longe era a pessoa mais importante entre os que estavam ali e principalmente réu desse processo. E aí ele entrou, começou a falar com um, falou com outro advogado, os advogados melhores de Alagoas, sabe? Alguns começaram a chegar próximo e iniciar o debate, o assunto, né, do que estavam fazendo ali. E aí ele interrompeu, cara. Ele interrompeu, olhou pra mim, eu tava sentado lá atrás. Pera aí, a gente começa já que eu vou falar com o companheiro ali. E aí veio, cara, até onde eu tava. Eu olhei pra um lado, olhei pro outro, será que ele tá falando comigo? Aí me levantei quando percebi, né? Peguei na mão dele, apertei a mão dele, ele olhou pra mim, né? Me cumprimentou. Cara, eu não gostava não desse deputado. Até esse aperto de mão. Pra você ver como é, né? E aí sentou do lugar dele lá e começou a reunião. É assim a vida.